Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio. Cuidando da sua saúde. WhatsApp 996889996. O empreendedorismo nem sempre é trocar dinheiro por um produto, por uma ideia ou por um serviço. Existe o empreendedorismo social, aquele que muita gente faz, pouca gente aparece, mas que tem muita gente mandando muito bem nessa área. E hoje eu convidei a empresária, a mulher, essa empreendedora social, Tânia Catri, que vem contar um pouco da sua história, por que ela faz isso. Tânia, muito obrigado por participar do Mando Bem. Obrigada, José. É um carinho estar aqui com você. Muito obrigada. Eu conheço muito essa história, essa história bacana de fazer o bem sem olhar a quem. E quando isso despertou na sua vida? Há quanto tempo vocês fazem isso? O grupo, ele existe há 16 anos. É um trabalho da nossa Casa Espírita, é um dos nossos trabalhos. O grupo existe há 16 anos e eu participo há 15 anos. Começou, eu conheci o grupo, né? E daí por diante não consegui mais deixar. Teve um tempo que eu me ausentei, mas a gente vem aquele chamado, entendeu? Que você tem que estar lá, às vezes acontece um imprevisto, você não pode, mas aí você dá um jeito e continua. É que as pessoas geralmente, tudo que quer fazer por dinheiro. Muita gente, não são todos, né? Sempre faz alguma coisa para ganhar dinheiro. E vocês fazem esse trabalho há 16 anos, como eu conheço, eu já fui com vocês uma vez. Sim. Por isso que eu convidei... Estamos sentindo sua falta, viu? Por isso que eu convidei vocês para mostrar que fazer o bem sem olhar a quem é fundamental para a vida de qualquer um. Esse mundo que a gente vive, onde todo mundo fala que existe muita violência, que existe muita falta de Deus, mas será que as pessoas também não estão se desconectando de Deus, ajudando o próximo? Foi isso que ele pediu, ajudar o próximo, amar o próximo. E será que a gente ama? Amar muitas vezes não é sobre você ficar apaixonado, é ajudar o próximo, é amar. Não desejar o mal ao próximo, é amar, não é assim? E aí esse grupo funciona há 16 anos. Como é a rotina de vocês aos sábados? Eu sei que à noite vocês fazem o trabalho à noite, né? Aos sábados nós nos dividimos. Somos 2 grupos. À tarde tem a parte do preparo, né? A produção. A produção que também é difícil, porque não é todo mundo que consegue ir e a gente tem pouca mão de obra. Às vezes a gente está com o quê? Com 5 voluntários, quando você precisa de 12, de 15. Nossa. Na entrega também. Porque você imagina aí você cortar 10 quilos de cenoura, 10 quilos de batata. Então é um trabalho que requer muito esforço. E às vezes a gente não tem. Vocês começam a produção que horas no sábado? 1h30. 1h30 da tarde? 1h30 da tarde. Aí, para as 5 horas já está tudo pronto. Aí o próximo passo. Começa 1h30, todo sábado vocês se reúnem. Então vocês passam... A cada 15 dias. A gente só consegue fazer a cada 15 dias. É quinzenal agora. É quinzenal agora, porque era semanal, né? Era. Na pandemia ficou semanal, porque alguns grupos não estavam nesse trabalho, né? Aí a gente decidiu fazer toda semana. Porque vocês de pandemia nenhuma conseguiu parar, né? Não. Eu lembro que eu fui com vocês na pandemia. Foi. E na chuva, acho que até choveu no dia que você foi. Foi, no dia que eu chovei. Tinha chuva, tinha pandemia, mas a gente estava na rua entregando as comidas para as pessoas. E para o nosso telespectador que não conhece esse projeto, é a sopa fraterna, né? É, sopa fraterna ceal. Vocês reúnem durante esses 15 dias, porque durante a pandemia era semanal, que eu fui semanal com vocês, com chuva, com tudo. E agora é quinzenal, então durante esses 15 dias vocês recolhem alimentos? A gente recolhe os alimentos, os colaboradores da casa fazem as doações, a gente também recebe doação. Há pouco tempo a gente criou o Instagram, que a gente não tinha, só tem há 3 anos. Que é importante, a pandemia, né? Aí vem doação do Instagram, vem doação de Pix também. Então, assim, um pouco, às vezes falta. E tem umas pessoas que já têm aquelas doações fixas, entendeu? Tem uma mulher que já doa a nossa verdura, mas a gente está sempre precisando de roupas.
que é o que mais a gente precisa. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte aí. Calma. É porque falta tanto que eu quero sei. falar. Vamos lá. Aí vocês se reúnem lá no 1h30 da tarde e começam a produzir isso. Isso. Aí 5 horas, 5h30, vocês terminam. Terminamos. Geralmente vocês fazem sopa ou fazem outra coisa A também? gente lá faz sopa, faz o canjicão, que é o nosso famoso canjicão. Canjicão, é. Aí faz o suco também, prepara o suco, o café. Então eu lembro que vocês levavam, um carro levava os panelões, Águas, né? Um carro o outro leva... carro leva água com suco, né? O outro leva roupas com Isso. medicamentos, primeiro socorro, né? O animal de rua, às vezes. Os animais de rua, a gente tem uma voluntária que adora ela isso. não deixa. Eu vi que ela parou, foi tratar um cachorrinho que estava Os gatinhos já até conhecem ela. Antônio Basílio ali parou, tinha uns cachorrinhos, os gatinhos lá, ela foi lá. Ela sempre tem, ela consegue doação de vacina, ela consegue doação de coleira. O nome dela é Silvia, viu, gente? Ela consegue é bom a gente falar isso, porque reconhece o trabalho. É muito difícil, entendeu? A gente teve E vocês também levam roupa para as pessoas também, né? Levamos. A gente leva roupa. Teve um episódio que você falar agora com ela? A gente leva, só que a gente depende muito de doação. Então, assim, as pessoas, elas gostam de doar algo quando não está servindo mais para ela. E não é doação. Mas se não serve mais para você, às vezes não serve para quem você está doando. Exatamente. Então, assim, a gente quando faz a triagem, nós não conseguimos separar muita coisa, porque às vezes vem camisas que não dá. Você que está nos assistindo agora, preste muita atenção. Doar algo para as pessoas não é doar aquilo que não lhe serve mais. Porque o que não serve para você, não serve para o irmão também, não serve para ninguém. Doe aquilo que você sabe que pode ser usado por outra pessoa ainda e que você já não está mais usando. Não é que não sirva mais. Porque quando eu vi uma vez, eu estava numa instituição, quando uma senhora chegou com uns lençóis, umas toalhas, todos completamente rasgados e muito manchados, então não tinha a menor condição de uso. Então, ela chegou aqui, só trouxe aqui 10 lençóis, não serviu um sequer. Isso não é doação. Não é dar o que sobra, é dar o que está faltando para alguém. Aí às vezes também a gente faz campanha para arrecadar, para comprar lençóis. Tem um senhor lá no Alecrim que ele já faz um preço amigável, Sei. Porque essa época de chuva é muito sofrido e às vezes era bom que cada um participasse para entender, para ver, porque às vezes dói na gente. Você tá com 10 lençóis e você tem que escolher a quem você vai doar a quantidade. Nossa casa, inclusive, o CELI, que é o nosso centro espírita, também está recolhendo doações, alimentos, lençóis, agasalhos, para que as pessoas a gente possa distribuir para algumas instituições. Nós temos um trabalho que a gente ajuda muitas instituições, então quem estiver nos assistindo que quiser doar também, aqui embaixo vai estar os nossos contatos para que você possa doar para a gente também, a gente possa retribuir, ou seja, dividir essas doações para as casas que a gente ajuda. Entre inclusive os grupos, a sua também, né? Que tem vários grupos que fazem esse pode trabalho. ser grupo espírita, católico, evangélico, não interessa, é fazer o bem sem olhar a quem. E aí vocês começam faz uma prece antes de sair, né? Fazemos a prece e vamos às ruas de Natal. Tá, a gente já tem alguns locais que Quantos pontos vocês vão, em média? Às vezes a gente consegue 12. 12 pontos. Vocês começam às 6 horas, né? Começamos às 6, 6h30. Termina que hora? O último ponto? Às vezes 10, 10h30. Depende da quantidade de gente que tem na rua. Naquele dia que eu fui, nós terminamos 11, quase meia-noite. Porque tinha uma chuva. Choveu e a gente... Eu sei que o maior ponto parece que foi o Mercado da 4 que nós fomos, né? Ultimamente a gente não está conseguindo chegar no Mercado da 4. Porque a cada dia que passa vai aumentando mais os locais. A necessidade com mais gente. Está ficando maior, né? Aí a gente não está conseguindo chegar no Mercado da 4. Presta atenção no que essa moça está falando para a gente agora. Eles estão deixando de atender o pessoal que está no Mercado da 4 por falta de material. Você que está nos assistindo, ajude esse grupo a ajudar outras pessoas. É fundamental que a gente possa dividir um pouco do que a gente tem. O mundo será melhor se você for melhor para o mundo. Aproveite, veja o que você tem no seu quarto, na sua guarda-roupa, na sua cozinha, traga para a gente
que a gente vai fazer essa distribuição. Não tenha dúvida que vai chegar nas suas mãos, nas mãos de tantos outros grupos, para que a gente possa atender mais gente e voltar a atender também o pessoal do Mercado da Quatro, que tem mais ou menos umas 30 pessoas ali à noite, né? Tem. Às vezes tem mais. Tem mais, né? Tem. Ô, Tânia, me diz uma coisa, o Instagram de vocês, que você disse que abriu agora o Instagram, qual é o Instagram? Isso, é o Sopa Fraterna _Ceal. Se tiver alguém aqui assistindo, quiser fazer alguma doação, pode falar no Instagram, que a gente fala com um dos nossos voluntários. Eu moro em tal bairro. Se ficar difícil o acesso, a gente combina. Não deixe de doar. O WhatsApp de contato. Eu vou passar o meu, porque eu não lembro do meu coordenador agora. Não tem problema. É o 99614 376. Se você não quiser falar pelo Instagram, você pode falar comigo e eu direciono você para um voluntário. Tânia Catri. É isso. E se quiser participar, entra no Instagram, fala, venha conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Até para que eles possam entender a doação, onde está chegando. Onde está chegando e entender o que passa com aquelas pessoas. E às vezes a gente escuta muito julgamento, mas você começa a criar laços com eles, você começa a entender um pouquinho do mundo deles. Quando a gente chega, tem aqueles que já conhecem a gente, então assim, é uma alegria. Às vezes eles não querem a sopa, eles querem ouvir Tânia, Márcio. Eles querem ser ouvidos também, eles querem ser ouvidos, entendeu? Tem alguns que já conhecem a gente, então a felicidade deles é ver que está sendo visto, que está sendo enxergado, que não é invisível. Que não é invisível. Tânia, muito obrigado por esse momento incrível. Digo para você, eu gosto muito desse trabalho. Eu sou voluntário nesse trabalho também. E vamos conhecer outros. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com outra história, para você doar também. A Clínica HC Cardio possui uma infraestrutura aconchegante, com atendimento humanizado e especializado em cardiologia, geriatria e clínica médica. Dispomos também de exames cardiológicos como ecocardiograma, teste ergométrico e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado e também atendemos por convênios. E para sua comodidade, temos um estacionamento ao lado. Clínica HC Cardio, cuidando da sua saúde. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés. É só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Estamos de volta com o Mando Bem. Como eu falei para vocês, os invisíveis, fazer o bem sem olhar a quem. E desta vez eu convidei Hércules Bruno, eu vim até Parnamirim para conhecer a história desse engenheiro mecânico que, além da sua profissão, faz o bem sem olhar a quem. Hércules Bruno, muito obrigado por participar do Mando Bem, uma alegria enorme contar a sua história para o nosso telespectador, são milhares de telespectadores do Rio Grande do Norte. E, além disso, contar um pouco do que você faz, além de profissão, né? Sim. Muito obrigado pela visita, pela oportunidade e o que a gente faz, o que dá condições, né? O que é possível, né? Você nasceu onde? Eu sou de Caicó. E você chegou aqui quanto tempo? Filho de militar é assim, né? Enquanto papai ia se transferindo, papai se transferiu muito. Seu pai era do Exército? Do Exército. E ele passava 2 anos, 1 ano no local. Em Caicó ele passou mais tempo, porque minha mãe era de Cruzeta e morava em Caicó. E aí ele veio de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, sargento, né? Aí serviu lá pelo Rio e depois veio aqui, transferido aqui para Caicó, para o Batalhão de Engenharia. Certo. E aqui chegou e aí dessa brincadeira
dos 6 lá de casa, nascemos 3, quase 4 lá, né? E aí depois ele foi transferido, a gente foi morar no sul de Minas, numa cidade chamada Itajubá, acho que eu tinha 2 anos e pouco. E depois disso, aí ele foi onde tinha batalhão de engenharia. E como é que você veio parar no Rio Grande do Norte? Não, então, eu nasci em Caicó, né, Rio Grande do Norte. Agora, sim, como é que a gente voltou para Natal? Voltou, então, parar Sim, aqui. aí papai foi rodando, aí um belo dia ele tinha que voltar para as origens, né? O bom filho, a casa retorna, né? Aí ele veio morar em Natal, acho que foi em 79, 80, por aí assim. Aí, quando ele chegou aqui, já era o tempo que todo mundo estava em condições de estudo já de 2º grau, 3º grau, né? Aí eu fui para a universidade, passei no vestibular, minhas irmãs eram da escola técnica na época, né? Sim. E foram estudando também, de tal sorte que quando ele se transferiu de novo, depois de já estar aqui em Natal, a gente não foi mais. Aí só foi ele, mamãe, acho que ele também levava o mais novo lá de casa, que ainda não tinha muita formação, e os outros foram ficando aqui. Então, desde 79, vamos dizer assim, que a gente está aqui em Natal. E o que levou a ser engenheiro mecânico? Você gostava de matemática? Rapaz, sempre gostei de engenharia, sempre gostei de engenharia. Eu tenho desenhos de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, desenhando... Estava no sangue então já? Era, eu bolava, por exemplo, motores magnéticos, motores, tudo eu tenho desenhado ainda. Luiz, essa veia espírita sua começou a aparecer, você conheceu o espiritismo e depois esse projeto que você é um dos organizadores, que é o Alma Lavada. Como se deu essa transição de você... Eu sei que o expediente de engenheiro mecânico numa empresa como você tem aqui em Parnamirim, junto com o seu sócio, toma muito tempo. Para entrevistar aqui com você, a gente teve que abrir uma brecha, mandar parar as ferramentas, porque é um barulho ensurdecedor tudo aqui. Como é que você arranjou o tempo para começar a estudar a doutrina? Na verdade, eu me tornei espírita cedo, né? Com quantos anos? Com 17 anos, com 16 para 17 Então você não era engenheiro anos. ainda? Não era engenheiro, nem. Namorava, eu ainda estava no colégio militar, né? Quando eu saí, eu estudei, na verdade, essas mudanças de papai, eu não acompanhei, porque eu fui interno no colégio militar durante 6 anos, então No Rio? Não, eu estudei 4 anos no colégio militar de Fortaleza. Sim. E 2 anos no colégio militar de Belo Horizonte, CMBH. E eu não acompanhei mais, portanto, as mudanças. Eu posso dizer, eu ia passar as férias, né, nos locais que o papai Sim. ia. Mas eu, na verdade, vivi interno em colégio militar. Então, eu não tinha a sua oportunidade... base, você tem uma base disciplinar muito grande do militarismo. Porque o colégio militar é uma base. É uma boa base. É uma boa base. Tanto disciplinar como de estudo mesmo, técnica, né? Então, quer dizer, a tendência da gente é ter uma base muito boa na matemática, física, essas coisas. E aí, né? você com 17 anos começou a... Sim, aí, na verdade, eu estive na casa, às vezes nas férias, na casa do meu avô, eu encontrei um livro lá chamado O Porquê da Vida, de Leon Denis. E era um livro muito antigo, muito velho, o vovô não sabia nem qual foi a origem, como é que esse livro foi bater lá. E tinha lá as cartas de um morto, né? E eu comecei a ler aquilo, comecei a me admirar muito. Tanto é que quando eu voltei para o colégio militar, das férias, eu comentando com um amigo ou outro, eu digo, mas rapaz, que coisa interessante, então a gente não morre e tal, e a coisa é séria, e tem gente que veio dar o recado e tudo. Aí o pessoal lá do colégio brincava comigo, mas que história é essa? Essa carta veio pelo correio? Como é que foi esse negócio? O espírito escreveu como? Brincavam tudo. Mas tinha um outro amigo espírita lá no CMBH, esse realmente era estudioso, e eu encostava nele para pegar as perguntas, né? Sim. Mas, vamos dizer assim, esse período não foi exatamente um período em que eu digo que eu fui espírita, porque, vamos dizer assim, eu rondava, lia uma coisa, achava muito interessante, mas só quando eu fui morar em Roraima, né, quando o papai foi transferido para Roraima, aí eu fui para lá, foi quando eu terminei o colégio militar, e lá nessa época não tinha faculdade, só tinha em Manaus, e não era minha meta morar em Manaus, eu já tinha jogado basquete lá e tudo, aquele clima, aquela situação lá era muito complicado. Roraima não tem, não é nem mata amazônica, né? Roraima é bacana lá. Aí eu digo, não, vamos ficando por aqui. Aí aproveitei, trabalhei, ainda dei aula em cursinho, mesmo sendo só de 2º grau, né? E lá eu conheci, comecei a frequentar um amigo nosso que era filho do militar também. Ele foi fazer medicina em Manaus, né? Teve a coragem que eu não tive.
E quando ele voltou todo animado pro lado do espiritismo, né? Aí entregou um livro na minha mão chamado Nos Bastidores da Obsessão. Ele disse, só que livro bacana aí, eu toquei. Depois, na outra viagem que ele veio, ele disse, olha outro livro bacana, Nosso Lar, de André Luiz. Eu toquei também. Aí quando foi na terceira vez que ele veio, ele disse, rapaz, eu tenho um negócio pra gente fazer. Eu digo, o que é? Ele disse, tem uma tribo, Cassiri, uma tribo que tem lá perto de Boa Vista, e que a fome, rapaz, lá, doença, vamos lá dar uma olhada? Eu digo, bora. Aí eu fui lá e a gente viu realmente que a coisa estava muito feia. Fizemos um movimento não só na Vila Militar, que filho de militar sempre fica nas vilas, né? Nossa mistura com o resto da cidade era pouco. Mas ele disse, vamos lá, e nós fizemos um movimento na vila e na cidade para recolher lençol, alimento, medicamento. E aquilo ali, rapaz, deu um gás diferente a mim, entendeu? Porque eu sempre achei muito importante a teoria, mas a prática... Inclusive, insuperável. muitos espíritas ou muitos religiosos, de uma forma geral, eles falam muito e fazem pouco, né? Então, existe muito essa do falar, o outro que tem que fazer, e as pessoas geralmente não, algumas pessoas não conseguem colocar em prática aquilo que eles falam. Isso. E você, por exemplo, com esse tempo todo que você trabalha e tal, eu sei que você dá palestras em vários centros de Natal, inclusive no CEL, no centro lá da gente, você já foi várias vezes, é um trabalhador, inclusive, é um trabalhador voluntário nosso lá. Mas como é que você consegue gerir tudo isso para dar palestra, ser pai, esposo, palestrante de espírita, e aí trabalhar no Alma Lavada? Como é que surgiu, como é que você administra esse tempo e como é que surgiu essa ideia do Alma Lavada? O Alma Lavada... Não, primeiro, como é que você consegue administrar esse tempo? O tempo a gente vai fazer uma agendinha e vai listando e resolvendo. Agora, algumas a gente tem responsabilidade, né? Alma Lavada, por exemplo, nós soubemos dos banheiros que estavam sendo feitos no Brasil inteiro. Certo. Eu entrei em contato com gente de Porto Alegre, com 2 de Recife, e eles me mostraram os modelos, me mostraram como é que tinha sido construído, como é que a coisa foi feita toda. E eu fui, na verdade, procurado por um grupo que tinha essa intenção. Aí, como nós aqui na empresa, a gente tem facilidade com solda, com construção mecânica, né, com estrutura metálica e tal, então, disseram, a gente pode fazer aqui. Eu chamei o soldador e mais outro menino e digo, olha, o projeto é esse aqui, nós vamos fazer. Você fez o projeto? O projeto foi desenhado pela arquiteta, né, que é do grupo lá, da Ilmara, e nem sempre é a mesma coisa, né, o projeto e a execução. Quantas pessoas vocês atendem? É nas terças-feiras, né? Terças-feiras. Quantas pessoas vocês atendem toda terça-feira? Bom, e tem um rapaz lá que cuida da estatística, né? Ele é quem Mas faz... a média? Não, banho mesmo, a gente dá banho de 32 a 40 pessoas. Certo. 32 a 40. Mas aí tem cabelo, barba, a troca de roupa, tem o perfume, tem às vezes algum cuidado médico, né? Nós temos um... Isso aí atende quanto em média? Quantas pessoas? Tudo mais ou menos próximo disso. 60? Por aí. Na época que está chovido, a gente já envolve cobertor, né? Campanha de lençol. Então, a gente só não trabalha com comida durante o nosso processo. No final do ano, no Natal, Ano Novo, a gente faz uma ceia. Né? Aí sim, a gente Bacana. Se junta com outra instituição e a gente faz a ceia. Nesse projeto eu preciso de doações, porque também vocês distribuem para outras casas, como o CEL também. Qual o Instagram, se alguém quiser conhecer o projeto, qual é o Instagram? Você vê, rapaz, como é o ferrugem da pessoa, né? Porque a gente tem uma equipe lá de comunicação e eles... o Instagram nosso eu sei que é Alma Lavada RN. Alma Lavada RN. Porque Alma Lavada RN. Eu queria que a gente encerrasse o programa com uma mensagem sua, dessa vez uma mensagem cristã espírita, nessa câmera do Mandou Bem aqui. Se você olhasse para essa câmera aí, bem no fundo dela, e se você pudesse falar isso para o mundo inteiro ouvir, qual é a mensagem que você daria agora, deixaria para as pessoas? Olha, nós estamos vivendo num mundo de transição, né? Um mundo em que ele está passando, está se transformando, num momento muito grave. Nós temos não só uma guerra como a da Rússia lá, mas nós temos muitas guerras instaladas. E nós estamos realmente precisando de muito amor, muito amor, muito amor. E o amor, ele contagia. O amor não precisa ser todo mundo de uma vezada só. Uma pessoa que de fato se proponha a servir de coração
ela contagia as outras pessoas. São Francisco dizia uma frase muito interessante, ele dizia que quando você quiser ajudar as pessoas, ajude. E quando for necessário, diga alguma coisa. Querendo dizer, não é falando que a gente tem que fazer. Nós temos que efetivamente fazer as coisas, né? Nós temos que sair do nosso conforto de vez em quando, não precisa ser toda hora, e gastar um tempinho da nossa semana, do nosso dia, socorrendo, ajudando, dizendo a essas pessoas que elas são irmãos da gente, que eles não têm nenhuma diferença da gente, né? Que são pessoas candidatas à felicidade, como nós somos também. E nós só poderemos um dia viver feliz quando todo mundo for definitivamente tratados uns pelos outros como irmãos. Aliás, é o grande desafio de Jesus, quando ele perguntou ao fariseu quem era meu próximo, né? Quando aquele homem caiu, quando ia de Jerusalém para Jericó, Jesus contando a história, e o cara ficou lá ferido e passou um bocado de gente, não ajudou, e finalmente passou um, ajudou. E Jesus, quando o fariseu conversando com ele, aí ele perguntou quem você acha que foi o próximo daquele homem ferido? Ele diz, o que ajudou. Muito obrigado, engenheiro mecânico, espírita convicto, trabalhador da doutrina e realizador de um projeto muito bacana chamado Alma Lavada junto com o grupo. É disso que as pessoas precisam, é disso que a humanidade precisa. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem exigir nada em troca. Não crie expectativa nas pessoas. Faça porque você está querendo fazer, querendo se melhorar. Essa é a função desse programa de hoje, de mostrar que os invisíveis estão trabalhando pelo bem sempre. Muito embora o mal sempre está aí nas paradas, mas o bem está trabalhando incansavelmente para fazer o bem sempre. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV, dizendo para vocês, faça o bem sem olhar a quem. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Dr. iPhone resolve. Telefone e WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio. Cuidando da sua saúde. WhatsApp 996889996. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussier Ramalho.